Fala, meu gás nobre! Tudo tranquilo? Mais uma aula de Química com o professor JP. Tudo pizza? Então, hoje nós vamos resolver exercícios sobre equilíbrio iônico, envolvendo escala de pH, concentrações, constante de equilíbrio, lei da diluição de Ostwald. Então, nós vamos hoje fazer uma bateria de resolução de exercícios que cai muito, galerinha, no nosso vestibular. Tudo bem? Então, vamos analisar a primeira questão. Peço que você pegue sua calculadora, pegue seus materiais, para, junto comigo, fazer a resolução de uma maneira bem descritiva aqui para vocês. Olha só, primeira questão. Uma solução de ácido sulfúrico, então eu tenho ali H2SO4, ele tem uma massa de 0,049 gramas. Então, essa aqui é a massa do ácido que se encontra, né, em 125 ml de solução. Então, ele está ionizado a uma solução de 125 ml. Ou seja, isso aqui é o nosso volume. Tudo certo? Considerando o grau de ionização desse ácido, 10%. Sabemos que o H2SO4, ele apresenta uma força acima de 50%, né? A 50%, o grau de ionização. E aqui foi colocado que ele tem um grau de ionização a 10%. Então, pediu para considerar o grau de ionização desse ácido, 10%. Ou seja, 10% se encontra ionizado e 90% encontra-se na forma de moléculas. Calcule o pOH dessa solução. Veja o que é que o problema nos forneceu. Ácido sulfúrico, tá? Então, pela lógica aqui, nós vamos encontrar a concentração de íons H+, a 10% desta concentração que vamos encontrar, para depois aplicar a regra de determinar o pH. Lembrando que o pH mais pOH dá um total de 14. E aí, no final, a gente faz esta subtração, né? De 14 menos o valor do pH que vai ser encontrado. E aí a gente chega também ao pOH. Tudo certo? Então, vamos lá. Vejam só. Primeiro, ele te forneceu massa. Então, aqui você tem a massa do soluto. No caso, é do ácido sulfúrico. Tá? A massa do ácido sulfúrico. Nessa parte aqui, você tem o V de volume, 125 mililitros. Tá? Se eu for trabalhar com concentração molar, que é essa que nós vamos encontrar, os 125 mililitros, eu tenho que dividir por 1000 para achar em litros. E o grau de ionização, você encontra ele aqui a 10%. Calcule o pH. Galerinha, então, primeiro, nós temos que encontrar a massa. A massa não, a concentração do ácido sulfúrico na solução. Então, vamos à primeira regra. Lembrando que eu tenho uma fórmula, quem quiser resolver por essa fórmula, concentração molar é igual a massa do soluto, dividido pela massa molar do ácido sulfúrico, eu preciso olhar na tabela periódica e determinar aqui a massa molar do ácido, vezes o volume da solução em litros. Concentração molar é igual. Aí você começa agora a fazer as substituições. A massa dada foi de 0,0049 gramas, dividido pela massa molar do ácido sulfúrico. Com sua tabela periódica, você vai encontrar que o hidrogênio ele tem massa atômica 1, o enxofre tem massa atômica 32 e o oxigênio tem massa 16. Quando você multiplicar o índice de cada elemento desse pela sua massa correspondente, você vai chegar a um valor de 98 gramas por mol. 98 gramas por mol. Como assim, JP?
Deixa eu fazer aqui, então, para que você acompanhe. Se ficou na dúvida, porque esse exercício ele é muito tranquilo de resolver, que envolve várias unidades, né, no exercício. O hidrogênio, ó, massa atômica dele na tabela periódica é 1, multiplicado por 2, vai ser igual a 2. O enxofre lá na tabela periódica, a massa atômica dele, 32. Vezes 1, que não precisa colocar lá, 32. Oxigênio, massa atômica, 16, multiplicado por 4. Somando aqui vai dar 64, multiplicando 64. No que soma todos esses valores, você encontra 98 gramas por mol. É o que está aqui na frente, ó, 98 gramas por mol. Tudo pizza? Vezes o volume que você tem, que é 125 ml. Então, você tem que fazer a conversão do 125 dividido por 1.000, que vai dar 0,125. 0,125. Então, concentração molar é igual. Certo? O que é que nós fizemos aqui? Dividimos o volume que você tem no problema por 1.000. Quando você dividiu 125 por 1.000, você achou 0,125. Por quê? O volume tem que ser expresso em litro, conforme pede, né, a fórmula, pede a definição, que é o número de mols dividido pelo volume. E o número de mols você pode encontrar pegando a massa e dividindo pela massa molar. Quando você faz a fusão, a dissolução dessas duas fórmulas, você encontra essa que é a principal de todas. Tudo certo? Então, só apagando aqui a massa molar, que foi explicado como encontrar. Aí você tem lá o passo a passo, né? 0,0049 dividido. Você agora pega 0,125 e multiplica por 98. 12,25. Dividido por 12,25. Tudo ok? Passando para cá, você tem a concentração final. A final, assim, né? A concentração molar. 0,0049 dividido por 12,25, que é igual 4 vezes 10 a menos 4. Partindo para cá, você tem 4 vezes 10 elevado a menos 4. Você acaba de encontrar a concentração aqui. Mol por litro. Então, a concentração do ácido sulfúrico em mol por litro é de 4 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Achou a concentração da solução. Para determinar pH, ou pOH, a gente sempre precisa encontrar a concentração da questão. Se já tem a concentração, fica fácil, mas quando não tem, a gente faz o encontro dela. Querido, agora vem comigo. O ácido sulfúrico, eu preciso descrever para você a ionização dele. Porque quando fala para determinar pH, eu tenho que analisar a quantidade de hidrogênios do ácido em questão. Para mim depois calcular quantos por cento ele está ionizado. Porque o foco aqui agora é achar a concentração de H+. Então, olha só, H2SO4. Então, você tem o ácido sulfúrico com uma concentração inicial de 4 vezes 10 a menos 4. Olha só, o hidrogênio, eu tenho 2 mols de H+. 2 mols de H+. Olha só, H2SO4. Eu não posso já pegar a concentração e já determinar o logaritmo em cima dessa concentração, o log dessa concentração. Por quê? Se o ácido for mono, com um átomo de hidrogênio, aí sim, mas se o ácido ele tem uma quantidade de hidrogênios a mais na molécula, eu tenho que fazer essa ionização para poder calcular em cima da quantidade de íons H+. Mas
SO4, 2 menos. Vou deixar o SO4, nós não vamos utilizar ele, sim o H+, aqui, que é o interessante da questão. Ó, 2H+. Por quê? Se você analisar nas ligações, a gente determinava a carga do ânion, né, pela quantidade de hidrogênios. Então, o SO4, ele é juntinho, não separa, tá? E aqui a carga do hidrogênio é fixa, mais 1. Por isso que está aqui mais. Querido, a concentração encontrada foi 4 vezes 10 elevado a menos 4. Essa é a concentração inicial que você obteve no cálculo, certo? Achou esta concentração aqui. Só que eu tenho quanto? Eu tenho quanto? 2 mols de H+. 2 mols. Então, é a concentração vezes 2. Porque são 2 mols de hidrogênio. Se fosse 3, multiplicava por 3. Fosse 4, multiplicava por 4. Né? Fosse 1, multiplicava por 1. Então, aqui você vai ter, ó, 2 mols vezes a concentração encontrada. 4 vezes 10 elevado a menos 4. Essa concentração aqui que você já obteve, pelo cálculo de molaridade. Concentração molar. O sulfato não precisa, então nós vamos aqui encontrar quanto que é a concentração de íons H+. Olha só, 2 vezes 4, 8 vezes 10 elevado a menos 4. Mol por litro. O que é que você obteve aqui? A concentração de H+. A concentração de H+, ela foi igual a 8 vezes 10 a menos 4. Mol por litro. Então, você obteve aqui a concentração de H+, 8 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Agora, se o problema pede, né, ele pede para considerar 10%, então eu vou calcular 10% em cima dessa concentração, porque esses 10% mostra que de 100%, eu tenho 10% dessa concentração de íons H+, ionizado em solução de 125 ml. Tá? Então, o que é o grau de ionização? O grau de ionização é 10%. Então, você nunca pode usar o 10 inteiro. Você tem que é 10%, então você vai dividir por quanto? Por 100. Então, corta lá, corta, ficou 1/10, 0,1. Então, vem aqui, pego a concentração obtida e determino 10%. Não posso colocar 10 inteiro assim, pessoal. Ó, se fizer isso, está errado, tá? Vai dar um erro absurdo. Então, 10%, o grau de ionização é um número pequeno, que fica na escala ali de 0, né, entre 0 e 9. 0, né, alguma coisa. Então, você vai ter aqui, ó, 0,1. Esse 0,1 é o mesmo que você colocar 10 elevado a menos 1. Ok? Você pode passar para a notação científica e fica melhor para você resolver aqui a tua situação. Então, fazendo aqui o pedacinho final, né, para que você acompanhe aqui, a concentração de íons H+, calculado em cima os 10%, que é o grau de ionização dado em exercício, você vai ter, ó, 8 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1. Lembrando que 0,1 é o mesmo que notação científica de 10 a menos 1. Então, conserva a base e soma os expoentes. Menos 4 menos 1, olha quanto que chega. Menos 5. Fechado? Então, aqui você passa a ter a concentração de íons. Olha só. Essa é a concentração de íons H+, calculado 10% em cima da concentração. Tá? Poderia você também
calcular os 10% em cima dessa concentração. Certo? Aí o resultado você multiplicava já por 2, porque já estava inserido os 10% em cima da concentração encontrada lá no início da questão. Se não, você trabalha normalmente com a concentração, multiplica pela quantidade de hidrogênios, e no final você tira 10% em cima, calcula 10%, que é a quantidade de íons H+, verdadeira na solução, em 125 ml da solução, de ácido sulfúrico. Certo, turma? Por enquanto aqui. Agora, daqui para frente, eu preciso calcular o pH, que ele pede, para que a gente encontre o pH. Vou apagar aqui o enunciado, né? Para ficar com esses dados aqui para nós, a gente aproveitar eles. E vem a perguntinha para determinar quanto que vale o pH. Partindo aqui para cima, nós temos pH é igual menos log da concentração de H+. Portanto, menos log da concentração de H+. 10% ionizado. 8 vezes 10 é menos 5. Então, a concentração de H+, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? Olha lá o que é que você tem. Log de 8 vezes 10 a menos 5. Você pode usar a calculadora científica e chegar, mostrar aqui, perdão, aplicando a fórmula, tá? Para determinar o pH, a gente usa log. pH menos log de H+. Se fosse OH, fosse um composto básico em questão, eu usava OH menos, no lugar da concentração hidrogênio iônico, pH+, menos log da concentração. Então, olha só, a gente pode resolver essa parte aqui distributiva. Então, partindo, pH é igual menos, olha só, menos quem? Aqui eu tenho log de 8, e vezes 10 a menos 5. Então, quando é multiplicação, eu faço o quê? Soma. Eu faço soma. Então, eu posso ter log de 8 mais log de 10 elevado a menos 5. Posso ter essa parte aqui, ó. Multiplicação, soma. Divisão, subtração. Né? Potência, né? 10 multiplica pelo log, quando aparecer. E aí você pode fazer esse desmanche aqui. Lembrando que é menos log de 8. O log de 8, se você tem, né, a calculadora, você calcula. Mas log de 8 é o mesmo que log de 2 elevado a terceiro. E 8 fatorado é 2 ao cubo. Certo? E aqui eu posso ter, ó, aqui é mais. Aqui é uma potência, log, né, de potência. 10 elevado a menos 5. Eu posso descer o menos 5 para cá. Ó, posso descer menos 5 vezes log de 10 na base 10. Estamos fazendo assim, bem passo a passo. Você poderia já estar pegando sua calculadora e fazendo direto, né? Calculadora científica. Você já pode aplicar ela direto lá. Você já tinha um resultado obtido há muito tempo. A gente que vai descrevendo aqui para facilitar, né? Para o aluno. Então, pH é igual menos, olha só, aqui é log 2 elevado ao cubo. Então, eu posso fazer o quê? Potência do log. Desço o log, 3, log de quanto? De 2. Menos 5 vezes log de 10. Certo? E aí, fazendo aqui na frente, você tem o menos, que eu estou trazendo desde o início lá da fórmula, 3. Tá? Agora, log de 2. O log de 2 são valores conhecidos, né? Log de 2 vale 0,3.
menos, tá? Logo, quanto que vai logo de 2? 0,3. Menos 5 vezes. Quanto que é log de 10 na base 10? Né? Vai dar quanto? 1. Log de 10 na base 10, quando não tem nada aqui embaixo, é 10. Tá? E aqui vale quanto? 1. Quando não tem nada, é 10. 10 elevado a x é igual ao logaritmando, que é 10. Corta as bases, x igual a 1. Então, você obtém log de 10, vale 1. Log de 2, vale 0,3. Né? Você vê que vai estendendo a resolução. Mas eu quero aprender também, né? Se coloca lá no lugar do nosso aluno, que ele está assistindo, para poder acompanhar as aulas de Química com o JP. pH é igual a menos 3 vezes 0,3, 0,9, menos 5. Certo? Menos, obtendo aqui o menos lá desde o início, 0,9 menos menos 5, 0,9 menos 5, conserva o sinal do maior e subtrai. 5 tira 9, 0,9, sobra 4,1. Certo? Aí menos com menos, né? Esse joguinho aqui, diz que o pH é igual, menos com menos, mais 4,1. O que é que você encontra aqui? O pH da solução. E pH menor que 7, lembrando você que é ácido. Nós estamos trabalhando com solução ácida. E o pH menor que 7, você tem aí uma concentração, um pH de 4,1. E quanto que é o pOH? Ele pede lá no exercício o pOH. Vou apagar aqui mais uma parte para finalizar. Olha aí. pH. Você sabe que pH mais pOH vale 14. Certo? Tem esse espaço aqui que você somando os dois vai ter que dar aquela escala de 0 a 14 de pH. O pH encontrado, 4,1. Mais pOH, que ele pede no exercício, que é igual a 14. Então, pOH, que é o potencial hidroxiliônico, é igual a 14 menos o 4,1 vai para lá, menos 4,1. Com isso, você vai ter o resultado de 14, eu tiro 4,1. 9 ponto quanto? O pOH é igual a 9,9, né? 9,9. Certo? Chegamos ao fim do exercício, como ele pediu. Calcule o pOH desta solução de ácido sulfúrico com massa tal, num volume de 125 ml da solução, onde o grau de ionização desse ácido corresponde a 10%, tá? O enunciado diz isso. E aí chegamos ao pOH. Então, 9,9. Você não vai dizer que a solução é básica. Eu tiro pelo pH que você obteve. Ó. Olha o pH aqui em cima, 4,1. Se o pH é menor que 7, nós sabemos que a concentração aqui ela é de 10 elevado a menos 4,1, né? A concentração aqui, se você for determinar aqui, desse pH, menor que 7 é ácido. Maior que 7, beleza, pessoal? Ponto 9 é o pH, marca alternativa que carrega este valor lá na questão. Claro que fizemos detalhadamente como você chegar a isso aqui. Poderia determinar lá em cima direto, tá? Você poderia estar usando a sua calculadora científica para determinar o valor. Por exemplo,
menos log da concentração 8 vezes 10 elevado a menos 5. Fechou? Bater igual. Você já obteve 4,1. Aqui a calculadora trabalhou com 4,09. Aí você aproxima, cai para 4,1. Ó. 4,09. Você joga na calculadora e automaticamente já sai o resultado. Desde que você saiba operar com os dígitos aqui da sua calculadora científica, porque senão você se perde. Igual você perguntou, log de 2, professor. Log, né? Você pode pegar o log de 2 com a calculadora científica. Log 2 é igual a 0,3. Por isso que foi trocado. Log de 2 por 0,3. Log de 10, do mesmo jeito, tá? Você está fazendo aqui por etapas, né? Log de 10 é igual a 1. Log de 10 igual a 1. Então, ou você, né, melhor descrever para as aulas de química detalhadamente, porque o aluno de lá está aprendendo também com o JP. Né? E eu estou aqui para ensinar vocês também. Ou então você já pega, que já domina bem a matemática, já tem muita facilidade com os cálculos, você usa direto e já ganha seu tempo. Né? E aí você chega aí ao pOH 9,9. Tudo pizza? E assim a gente vai conseguindo mostrar para vocês o mundo, né? Quando se calcula o pH envolvendo soluções. Muito importante essa parte aí. Tudo pizza? Acho que na próxima questão a gente consegue voltar com outro enunciado de uma maneira diferente para envolver o cálculo de equilíbrio iônico, né, da água, equilíbrio iônico das soluções, que aqui a gente está usando. Poderia usar também, caso você quisesse, o produto iônico, né, que é 10 elevado a menos 14. Então, tem outras saídas para você. Então, um abraço do professor JP e em breve a gente retorna fazendo mais questões sobre equilíbrio iônico de uma maneira muito mais descritiva e didática com vocês. Tchau!